Oi, eu quero compartilhar com você agora algumas experiências da minha vida, né? Algumas experiências extrasensoriais, enfim, nome que a nomenclatura que você quiser dar para esses fenômenos, né? Essas lembranças. Eu sempre tive uma curiosidade por religiosidade, espiritualidade, todo tipo de fenômeno mediúnico sempre me atraiu muito, né? E eu lembro que desde muito pequena eu comecei a ter sonhos premonitórios, né? Eu tinha sonhos que no dia seguinte aconteciam, né? Eu vou contar dois bem engraçados para vocês. Eu tinha 8 anos. Eu sonhei que minha mãe fazia o meu prato preferido, que é panqueca com suco de laranja, na época era isso. E tudo bem, sonhei, foi um sonho super gostoso, fui pra escola. Quando foi a minha surpresa quando eu cheguei para almoçar e o que a mamãe tinha feito para o almoço? Panqueca com suco de laranja, exatamente como no meu sonho, ela estava com a mesma roupa do meu sonho. E foi muito engraçado, foi muito legal. Um pouquinho mais tarde, né, já na 6ª série, eu sonhei com um professor de matemática entregando as provas, a última prova do 4º bimestre, e ele dizia assim: olha, 2 pessoas tiraram 9 e só uma pessoa tirou 10. E ele entregava as provas. E eu tinha tirado 9 e a minha irmã tinha tirado 10. No dia seguinte, lá vamos nós para a sala de aula e lá está o professor de matemática, o professor Zé Maria, com a mesma camisa branca do meu sonho, dizendo exatamente o que ele dizia no meu sonho. Olha, só 2 pessoas tiraram 9, uma pessoa tirou 10. Eu fui uma dessas pessoas que tirou 9 e a minha irmã foi a única pessoa da sala que tirou 10. Então, isso sempre aconteceu comigo, né? Eu tô contando para vocês só 2 exemplos legais, mas às vezes acontecia de que eu sonhava uma coisa não muito boa e essa coisa também acontecia, né? E eu lembro que eu chorava e eu ficava muito perturbada, eu não entendia o que isso significava e eu falava assim: mas meu Deus, se eu não posso ajudar, se eu não posso mudar a realidade, por que o Senhor me faz saber antes? Eu não quero saber antes do que vai acontecer, né? Só coisa boa. Eu não quero saber das coisas ruins. Então, isso aconteceu durante toda a minha adolescência, durante a minha infância, né, de uma forma muito presente, muito constante. E quando eu estava começando a entrar na pré-adolescência, alguém lembra aí daquela revista Destino, da editora Globo, né, que vinha falando de maçonaria, de Rosa Cruz, de runas, de tarô? Então, eu assinava aquela revista. Então, eu estava toda semana, todo mês, na banca de revista para ler e ver o que tinha de novidade. E tudo isso sempre me encantou, né? E eu passei muito tempo estudando e lendo sobre isso durante a minha adolescência. Até que, nessa minha busca por uma religião, por uma espiritualidade que fosse contundente, eu estava fazendo crisma na Igreja Católica, eu era professora de catecismo, e mesmo assim as possibilidades, as respostas dadas, as possibilidades de respostas dadas pela Igreja Católica não me satisfaziam. Eu não estou desmerecendo a Igreja Católica, entende? Eu estou falando da minha experiência pessoal. E na minha experiência pessoal, as respostas oferecidas não me satisfaziam. Eu sabia que tinha alguma coisa além. E esse além que era escondido era o que me instigava, era o que eu queria saber. E eu lembro que no dia da crisma, eu conversei com uma prima minha que estava na mesma busca que eu. E nós combinamos o seguinte: olha, vamos fazer assim. Quando a gente estiver estudando, buscando, vamos continuar com o nosso trabalho na Igreja Católica. Afinal de contas, era muito gostoso dar aula de catecismo para as crianças. Eu adorava, né? E foi a minha primeira experiência com aula, né? Antes de começar a trabalhar com isso profissionalmente. Então eu amava. E a proposta dela me pareceu muito sensata. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho com as crianças de catecismo. E vamos para a igreja evangélica, vamos procurar estudos bíblicos, vamos
Vamos ler a Bíblia, vamos aprofundar naquilo que para a gente encontrar as respostas que a gente precisa. E eu comecei a ler o Novo Testamento sozinha. E eu comecei a questionar algumas coisas, né, dentro do segmento católico de que eu participava. E no meio daquele turbilhão de coisas acontecendo, eu saí, né, oficialmente da igreja, me desliguei oficialmente do trabalho de catequese e comecei a frequentar assim, a Igreja Batista Fundamentalista, lá de Campina Grande, na Paraíba. Né? Essa igreja não existe mais, não com esse nome, mas foi um processo muito interessante para mim, porque eu aprendi muito. Né? E foi lá que eu decidi ir para o seminário. Eu fiz algum tempo de seminário teológico. Né? Eu não cheguei a me graduar em teologia, mas eu fiz algum tempo de seminário. E por que eu não terminei? É isso que eu vou te contar agora. Estava lá na igreja, estava muito feliz com os estudos bíblicos que eu estava fazendo. Até que, por volta dos 15, 16 anos, eu tive uma experiência que me marcou profundamente. Aos 12 anos, eu ganhei o livro Nosso Lar, né? Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, da minha tia, uma tia espírita minha que mora em Maceió. Então eu li esse livro e tudo aquilo fez muito sentido, parecia que era exatamente o que eu sempre acreditei. Só que eu era muito nova, eu tinha 12 anos, eu não podia ir para o centro espírita sozinha à noite, a minha mãe tinha medo, e vários fatores terminaram me distanciando, né, da possibilidade de continuar a estudar sobre a espiritualidade a partir do olhar espírita. E eu tinha um professor de biologia evangélico lá dessa igreja batista, e ele me falou uma vez uma coisa que instigou toda a minha curiosidade de adolescente. Ele falou: olha, eu nunca vou te convidar para ir lá na igreja. No dia que você quiser ir, você me fala, eu te dou o endereço. Nossa, eu queria saber o endereço. Eu queria estar lá para ver o que tem lá de tão bom. Porque ele era uma pessoa muito instigante. Ele era uma pessoa com quem eu gostava de conversar. E isso é muito interessante, porque eu acredito muito nesses reencontros que a gente tem, né, entre espíritos afins. Porque nós tínhamos uma ligação fortíssima e inexplicável. Né? Na época eu tinha o quê? 16 anos. Ele tinha 37. E nós passávamos o recreio inteiro conversando. Né? E ele falava para mim: olha, você vai ser terapeuta, você vai ser psicóloga, porque você é incrível. Ele vivia dizendo isso pra mim. Na época eu ria dele, eu dizia: imagina, você é professora, nunca que eu vou trabalhar com terapia, né? E ele dizia que conseguia conversar comigo, se sentia vontade para conversar comigo sobre coisas que ele não conversava nem com a esposa. Então, ele foi meu primeiro cliente de terapia. E aí, fui conhecer então a igreja evangélica, fiquei lá, estava bem feliz, né? Quando, aos 16 anos, eu tive uma lembrança de uma outra vida que foi muito forte. Né? Eu me vi de repente num outro corpo, numa cabana, numa aldeia de camponeses. Eu lembro como eu estava vestida, um vestido azul. E eu lembro que chegaram homens a cavalos e com tochas acesas e colocaram fogo sobre os telhados das casas. E eu lembro que levantei apavorada com a fumaça e peguei um bebê e saí correndo sem olhar para trás, né, com esse meu bebê. E o medo de que alguém me pegasse e matasse o bebê. E eu acordei molhada de suor, né? Eu acordei muito impressionada. E é lógico que eu fui pesquisar. E eu descobri que no sul da França era moda aquele tipo de vestido em que eu me vi naquela época. E isso se confirmou, né? Não foi só um sonho. Toda a emoção, a forma como eu acordei, a sensação de realmente vivenciar aquela experiência era muito forte para ser só um sonho. Né? E as confirmações de data, as confirmações do tipo de vestimenta que eu estava usando, a localidade, porque eu lembrava de ter sido na França, e foi lá que eu encontrei, né, um espaço onde
a cultura daquele lugar era as mulheres usar aquele tipo de vestido que eu me vi usando, né? Isso eu tinha 16 anos, gente. Eu sou graduada em História, mas eu fui fazer História com 17, 18. Então, não tinha estudado isso ainda, né? Eu não tinha estudado profundamente sobre nenhum tempo histórico, nenhum período da história, né? Muito menos sobre costumes do sul da França, né? Então foi uma experiência que me chocou e que me deixou um pouco louca, meio aflita, porque o que eu aprendi na igreja evangélica é que, olha, isso tudo era coisa do diabo. Então, como que eu estava podendo ter essa lembrança, né? E não parou por aí. Eu tive, graças a Deus não tenho mais, mas eu tive uma relação muito difícil durante muito tempo com a minha mãe e com a minha irmã do meio. Eu sou a mais velha, nós somos 3 filhas, e eu tive sempre uma relação muito difícil com elas. E eu nunca perguntei o porquê para Deus. Eu achava que tinha que ser daquele jeito mesmo, que nem todo mundo se dava bem e que era assim mesmo. Até que eu lembrei de uma vida muito sofrida na Inglaterra, onde eu tive um filho bastardo com alguém da nobreza, da alta nobreza, e eu fui levada para um convento para ter o bebê lá. E eu sabia que esse bebê seria morto, né? Logo após o nascimento. Ele seria levado, eu não poderia vê-lo, para que não comprometesse o pai da criança. Então eu lembro exatamente do momento do parto, né? E tinha 2 freiras no quarto me acompanhando. E elas eram justamente a minha mãe e a minha irmã. E o que aconteceu? Assim que eu ganhei o bebê, eu pedi para ver. Eu sabia que eu não podia ficar com o bebê, mas eu pedi, por favor, me deixa ver o meu bebê. E elas simplesmente pegaram a criança, enrolaram em vários panos e saíram do quarto. E eu lembro de toda a sensação de desespero, de pavor. Eu lembro das 2 seguindo pelo corredor, um corredor de pedra. E eu acordei exatamente na posição de um parto natural, encharcada de suor e chorando. Foi muito forte, não foi só um sonho. Claro que eu fui pesquisar e eu descobri um mosteiro que hoje está abandonado, mas que ele tinha uma passagem que é justamente essa estrada de pedras, esse corredor de pedras que eu vi na minha lembrança. Então ali ficou muito claro, né, que entre eu e a minha mãe e a minha irmã existia um ressentimento, uma mágoa muito profunda por isso aí, por essas circunstâncias. Então, claro que eu comecei a me resolver com elas a partir disso, né? Então foi muito bom descobrir o porquê de algumas coisas para que eu pudesse tratar naquele momento. Então, realmente foi uma experiência muito boa. Tem uma outra experiência também muito interessante que mostra como Deus responde às nossas orações, né? De como Deus cuida da gente. E que sempre que a gente lembra espontaneamente de um fato de uma vida passada, é para o nosso bem. É para que dali a gente possa tirar alguma lição benéfica, né? Não é por acaso. O acaso não existe. Tira isso da sua cabeça. Acaso não existe. Tudo tem um propósito muito justo, muito amoroso de ser. Então, eu estava conversando pelo MSN na época com um cara muito bacana que mora na Inglaterra, mora em Londres, e nós participávamos de um mesmo grupo, né, de evangelização e nos apaixonamos de uma maneira avassaladora. Conversávamos todas as madrugadas, era difícil por conta do fuso horário, né? Mas a gente dava um jeito e sempre estava conversando. E incrível, gostávamos das mesmas coisas, né? Tínhamos lido os mesmos livros, escrevíamos poemas, enfim, a gente tinha uma ligação energética muito forte. Só que ele tinha uma ex-namorada, né? E essa ex-namorada ficava o tempo inteiro tentando voltar com ele. E aquilo começou a me incomodar. E eu lembro que era um domingo à noite e eu me ajoelhei no chão da minha sala. E eu lembro de ter chorado muito, né?
pedindo alívio a Deus, e eu fiz a seguinte oração: Senhor, se não for para dar certo, se não for para nossa felicidade mútua, me mostra. Faz com que isso acabe, que isso se resolva. E naquela noite eu tive mais uma lembrança de uma vida muito interessante numa aldeia de pescadores, aonde este cara lá da Inglaterra, ele era casado com essa ex-namorada dele, e eu tinha me apaixonado por ele e ele por mim, e ele tinha decidido ficar comigo. Ele tinha decidido se separar dela, que tinha um filho, para ficar comigo. E eu lembro de que eu fui lá na casa dela para ridicularizar, para debochar com ela, né? E foi uma surpresa muito grande, porque é interessante isso, né? Porque quem lembra de outras vidas vai me entender. A gente tá lá em outro corpo, a gente vê as pessoas em outros corpos, mas a gente sabe exatamente quem é quem, né? Isso é um pouco assustador. E então, ter percebido ela lá, né, me fez entender que não era pra gente ficar junto, né? E foi interessante porque a única pessoa da minha família que estava lá nesse momento era minha irmã caçula, mas eu não sei que tipo de ligação eu tinha com ela naquela vida, né? Eu só lembro que aí chega um tsunami nessa aldeia e a aldeia toda morre, né? Morre todo mundo. No dia seguinte, eu escrevi para este rapaz com uma dor na alma muito grande, chorando, sofrendo, porque eu amava muito. Claro que eu queria ir para a Inglaterra, casar com ele, mas Deus tinha respondido a minha oração. Não era para ser, né? Ele tinha uma história para resolver com essa pessoa. E eu não podia agora cometer o mesmo erro que eu cometi na outra vida de me intrometer. Então, eu escrevi para ele dizendo que seguisse o caminho dele, que estava tudo bem, estava tudo certo. Chorando, sofrendo, morrendo, sabe? Assim. Mas eu fiz o que minha consciência pediu para eu fazer, né? E ele ligou para mim, no meio da tarde da Inglaterra, e falou: olha, me perdoa, não sei o que foi que eu fiz. Eu falei: não, tá tudo certo. Eu já era tântrica sem saber na época, porque esse é um princípio tântrico, né, de que tudo já está certo. E falei pra ele: olha, tá tudo certo, só que a gente tá muito longe, não, né, não é pra ser, não agora. E aí depois eu descobri que, olha que louco, essa ex-namorada dele terminou voltando com ele. E aí eu descobri que ela tinha um filho de uma outra relação. Então, agora ele tinha que estar com ela para cuidar do filho que ele abandonou lá atrás, lá na outra, né? Então, para você ver como tudo é muito, muito amoroso no plano divino, né? Tudo é pura amorosidade de Deus, nos dando sempre a oportunidade de crescermos, de nos melhorarmos. A gente sempre tem uma outra chance. Não é maravilhoso isso? Poder ter essa certeza de que o amor de Deus sempre nos dá uma nova oportunidade, uma outra chance. É por isso que a gente está aqui. E tem uma vida em que eu era um padre homossexual, né? Eu lembro de sentir nojo do meu corpo. Eu não aceitava aquele corpo em que eu estava, né? Eu lembro de um tempo de desespero na frente do espelho, que eu olhava para o pênis que estava no meu corpo e eu dizia: mas não sou eu, não é parte de mim, eu não quero ser assim, né? Então foi uma vida difícil. E assim, até os primeiros anos da faculdade, embora eu tivesse amigos homossexuais, eu era muito preconceituosa. Eu tinha muito preconceito, sim. Eu era uma típica pequena burguesa, chata pra caramba e muito metida. Ainda bem que vocês não me conheceram nessa época. Então, essa lembrança me ajudou muito a entender que tudo é do jeito que é por um motivo muito específico. E que ainda que eu não entenda, eu tenho que respeitar o outro, sabe? Se eu quero ser respeitada, se eu quero que as pessoas olhem para mim com indulgência, eu tenho que olhar para os outros com indulgência também, né? A vida exige essa reciprocidade. E a partir dessa lembrança eu pude entender isso.
E tem uma outra vida no mosteiro, em que eu sou uma órfã adolescente, em que eu dou aula para as crianças, as outras crianças órfãs que são acolhidas nesse mosteiro. E o mais legal disso, gente, é que eu falei para vocês no outro vídeo de que eu fui professora por 18 anos, né? E nessa vida, nesse mosteiro em que eu dou aula para as crianças, eu pude reconhecer no rostinho de algumas daquelas crianças muitos dos meus alunos nessa existência agora como Lu. Então foi muito interessante essa lembrança, né? Porque eu olhava para aqueles rostinhos e eu ia reconhecendo vários daqueles que foram meus alunos, né? Então foi muito legal saber que eu já estive com eles nessa posição, né? De transmitir conhecimento, de tentar, com meu exemplo, transmitir algo de bom para eles. Foi muito gostoso de ter lembrado disso, né? Só que nessa mesma existência eu tinha um caso com um padre, né? E que provavelmente isso foi descoberto e provavelmente foi um choque para aquelas crianças. Então, o que eu entendo intuitivamente é que nessa existência eu estive de novo no papel de professora dessas crianças para meio que poder fazer por elas o que eu não pude naquela reencarnação, que estava programado para que eu fizesse e eu não pude, porque tendo um caso com o padre, obviamente que eu devo ter sido expulsa, né? Ou morta. Enfim, eu não sei o que aconteceu depois comigo, mas nessa eu tive a oportunidade de reencontrar essas pessoas queridas. Então foi uma experiência muito boa de saber que eu pude estar de novo, né, com essas almas queridas do meu coração. E uma experiência muito interessante, mais recente, que eu tive foi durante um encontro de sacralidade feminina, durante a meditação. Eu me vi como uma cigana na Espanha, do alto de uma falésia, e eu estava muito triste, né? Estava acontecendo uma festa atrás de mim, eu lembro de uma fogueira, músicas, mas eu estava muito triste, né? E eu não entendi porquê naquele momento. Há pouco tempo atrás, agora, neste ano de 2016, então, durante uma meditação, eu voltei naquela mesma existência. Então eu me vi novamente naquela falésia, chorando, desesperada, e eu entendi o porquê da minha tristeza. Meu marido tinha acabado de se jogar da falésia, e eu repetia desesperadamente, né? Por que você me abandonou? Por que você fez isso comigo? Com você? Por que você me abandonou? Né? E foi uma lembrança muito forte. E essa lembrança foi muito útil para mim, né? Para rever as minhas relações, para rever como que eu tenho cuidado das minhas afetividades. Então é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, né? Essas são as lembranças mais fortes, que mais me ensinaram, de todas os pequenos flashes de lembranças que eu tive desde os 15 anos até agora. E guarde a certeza no seu coração de que, se você não lembra, você está sendo ricamente abençoado por Deus. Se você lembra, pergunte ao seu mentor, seu anjo da guarda, para que você está lembrando, porque nada acontece por acaso, o acaso não existe. E quando a gente se lembra de algum fragmento de uma outra existência, é para que isso nos ajude a melhorar, a crescer, a lidar de uma maneira mais saudável com as pessoas à nossa volta, sejam elas envolvidas ou não diretamente com essa lembrança que a gente teve. Então, é isso. Um beijo grande para você. Espero que vocês tenham podido fazer uma reflexão, né, sobre tudo que foi dito aqui nesse vídeo. Tchau, tchau. E namastê com vibrações de muita paz para você.